Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Se você está chegando aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Nestor, treinador físico e mental de corrida. E hoje, diferente das outras aulas, a gente vai sair um pouquinho da área do treinamento, da área física do treinamento e vamos vir para a parte mental. Vamos falar especificamente sobre o flow na corrida. Sobre o flow, sobre como a sua mente, como as suas atitudes interferem na hora da sua corrida. E talvez você pode estar achando que isso é papo de coach, né? E talvez possa até ser, mas o negócio é que isso realmente funciona, tá certo? A questão da mentalidade é algo que funciona muito na corrida. Tem até uma frase bem famosa que é divulgada pelo pessoal, que é o seguinte, divulgada por treinadores mentais e para os outros atletas. Vamos escrever aquela aqui. Nos treinos é 90% físico e 10% mental. Na competição é 90% mental e 10% físico. Como assim, Nestor? Nos treinos é 90% físico e 10% mental. Nos treinos, embora tu trabalhe a tua cabeça para correr mais longe, você basicamente está trabalhando para que seu corpo corra mais rápido. Você está trabalhando para que você treine suas fibras musculares, você treine a sua resistência, você treine a sua respiração, você treine a sua velocidade, você treine a sua força, você treine a sua técnica de corrida e você faz isso ao longo de treinos e treinos durante a semana e continua fazendo isso. O que não tem problema nenhum. É 90% físico e 10% mental. Porque no treinamento, único e exclusivamente, você capacita o seu corpo. Agora, quando você chega na competição, essa estatística, não é estatística que chama isso, essa porcentagem, ela muda. Por quê? Porque tu pode estar totalmente preparado. Então, você está rápido, você está resistente, encaixou treinos muito bons, tem volume de treino. Só que você chega na competição e não consegue performar. Você não consegue fazer aquilo que você estava fazendo no treino. E talvez você já tenha percebido isso. Quantas vezes você já não chegou no final de uma competição ou no final de um treino, mais especificamente acontece isso nas competições, e você fala: eu perdi para mim mesmo hoje. Eu perdi para minha cabeça. Meus pensamentos me atrapalharam. Minha cabeça não deixou eu performar. Por que acontece isso? Porque foi mental. O teu corpo ele tinha a capacidade de correr. Só que você não conseguiu deixar com que sua mente não deixou que o seu corpo atingisse aquele grau, nossa, tá difícil essa dicção aqui. Atingisse aquele objetivo. Isso acontece muito, por exemplo, se a gente pega atletas de elite. Pensa, um atleta de elite, um maratonista de elite, ele passa 4 anos, 8 anos se preparando para correr uma prova. Ele está se preparando para correr os Jogos Olímpicos, que acontecem de 4 em 4 anos, onde, naquele dia específico, naquele horário específico, naquela largada, ele precisa fazer o melhor desempenho na vida dele para deixar o nome gravado na história. Pensa, se tu ganha uma Olimpíada, se tu medalha numa Olimpíada, obviamente que essa realidade é muito diferente da nossa, mas tu fica marcado para sempre. Sempre vão lembrar de ti como campeão da Maratona de Paris em 2024, das Olimpíadas de Paris. Isso para sempre vai ser lembrado, você vai estar registrado na história. Pensa a sobrecarga mental que esse atleta tem para fazer a melhor performance dele naquele momento específico, naquelas 2 horas que ele vai passar correndo naquele dia, naquela data, naquele mês, naquela semana em específico, onde ele está se preparando a vida inteira para esse momento. A sobrecarga mental é muito grande. Não tem como dizer que não. Por isso que não é incomum a gente ver atletas que chegam na prova, não conseguem fazer o seu melhor, e aí a gente vê um monte de especialista de sofá falando: pô, mas treina tudo isso e não consegue correr, mas treinou tudo isso, mas tem que treinar mais. Como é que ele não conseguiu? Não estava correndo prova muito bem, mas não estava conseguindo treinar mais, não estava conseguindo fazer resultado, tem que treinar mais. Só que na verdade não, todos os atletas que estão ali treinam muito bem. Todos os atletas, eles seguem uma rotina de treinamento muito rígida, uma rotina de sono muito rígida, uma rotina de alimentação muito rígida. Só que quando chega na hora da prova, embora tu tenha feito tudo isso bem, muitas vezes, se o teu mental não está bom, se tu não está confiante, se não está entusiasmado, se tu não está acreditando que é possível, você não consegue performar. Por isso que na competição, até vamos deixar aqui
é 90% mental. Você precisa preparar a sua cabeça para que ela faça tudo aquilo que você treinou acontecer. Olha só um detalhe interessante, eu gosto muito dessa analogia, tá? Talvez você já tenha visto uma prova de salto em distância. Se você não viu, você provavelmente já praticou em algum momento da sua vida se você estivesse brincando. Como é que é o salto em distância? Tu vem correndo. Nossa, agora essa analogia vai ser boa. Até vamos botar aqui, ó. Pegar esse caderninho aqui, ó. Você vem correndo, pisou, saltou, aí você faz os movimentos no ar e cai na caixa de areia, tá certo? Aí, marcada a distância que você saltou até o momento que você chegou aqui no solo. O que acontece? Muitas pessoas acham que a parte mais importante do salto é essa aqui que você salta e tá aqui no ar. Que esses movimentos que você faz no ar, esse movimento de ir lá na frente, a pedalada no ar, é o que faz você ter a performance. Só que não. A capacidade máxima que você pode chegar, ela foi definida durante a sua corrida e o salto. A partir do momento do salto, nada que você faça no ar faz você ir mais longe. Nada. Não tem como tu ir mais longe. Porque é basicamente uma questão de parábola. Eu já trabalhei muito tempo com atletismo. É basicamente uma parábola que define aqui. Se essa curva for baixa, você não vai tão longe. Só que esses movimentos que você faz no ar podem prejudicar a sua corrida. No caso, o salto. Podem prejudicar o seu salto. Então, você vai correndo. Pensa aqui, ó. A corrida e o salto é todo o treinamento que você fez. Você fez a corrida e o salto muito bom. Você fez uma preparação muito boa. Só que os movimentos que você está fazendo no ar, que no caso, para nós aqui, corredores de longa distância, é o mental, são ineficientes. E aí você perde desempenho. Você faz menos do que poderia. Se você estiver totalmente bem mentalmente, você pode aproveitar todo esse potencial. Assim como se a pessoa, o saltador em distância, fizer todos esses movimentos no ar muito bem, ele consegue ir mais longe. Então, essa é uma analogia muito boa que eu gosto de utilizar, que, embora você tenha treinado super bem, embora você tenha conseguido fazer todo o treinamento, se a sua cabeça não estiver boa no dia, se você não atingir um estado de flow ou atingir um estado que você está bem consigo mesmo, você não vai conseguir alcançar o seu resultado. É impossível alcançar um bom resultado se você não tiver com a mente bem preparada. E eu gosto de contar uma história, na verdade, não é uma história, né? É um fato, né? É uma história real, baseada em fatos, né? Que é, até 1950 se acreditava que era impossível correr uma milha abaixo de 4 minutos, tá certo? Era impossível correr essa milha abaixo de 4 minutos. Os fisiologistas falavam que teu coração ia explodir, os médicos falavam que isso era humanamente impossível, os músculos não tinham a capacidade de correr, o ser humano não conseguia fazer isso. Se alguém fizesse isso, a pessoa iria morrer, a pessoa não ia conseguir se manter porque era um esforço hercúleo para fazer isso, tá bem? 1954, Roger Bannister, um estudante de medicina, foi e quebrou a barreira de 4 minutos. Quebrou a barreira de 4 minutos. Foi o primeiro homem na história a correr abaixo de 4 minutos. E o que aconteceu logo em seguida, você pode pensar, nossa, Roger Bannister é extremamente talentoso, ele era algo nato, ninguém nunca mais correu. Não, apenas um mês depois, mais 2 atletas correram a milha abaixo de 4 minutos. 2 meses depois, eles correram abaixo de 4 minutos. Exatamente. Apenas 2 meses depois, correram. E aí tu vai me falar, tá, Nestor, foi por causa do treino? Não. Em um mês, 2 meses depois, não tem. O treinamento ele não dá um salto tão grande assim, 2 meses, para que eles pudessem correr a milha abaixo de 4 minutos. A principal coisa que mudou neles foi que eles passaram a acreditar. A partir do momento em que uma pessoa faz isso, a gente vê muito isso nos esportes competitivos, a partir do momento que uma pessoa faz algo, os outros atletas que estão buscando aquilo sentem que também é capaz. Pô, o primeiro correu, então eu também consigo correr. Foi o que o Kipchoge, né, o atual bicampeão olímpico das maratonas, falou. A partir do momento em que uma pessoa correr abaixo das 2 horas, os outros atletas vão passar a acreditar que aquilo é possível e vai ter mais pessoas correndo abaixo de 2 horas. Então a gente só precisa quebrar esse primeiro momento inicial, esse acreditar. A tua mente precisa se abrir a uma nova possibilidade. E isso é muito comum também da gente ver nós mesmos, né? Vamos sair lá dos atletas de elite. O que acontece? Eu aposto que tu já travou em alguma
distância. Você achava que era impossível correr, por exemplo, 10 km abaixo de 1 hora. Você achava que era impossível correr 10 km abaixo de 50 minutos, abaixo de 40 minutos, dependendo do seu nível. Só que a partir do momento que você correu uma vez, você viu que, pô, eu consegui correr isso. E aí tu passa a correr mais vezes. É claro que tudo isso está apoiado no teu treinamento. Se tu não treinar, tu não vai conseguir fazer. Isso é indiscutível. Mas a tua mente passou a acreditar que aquilo era possível e tu se sente mais confiante todas as outras vezes que tu vai fazer. Tive um caso recentemente com uma aluna minha, onde ela não estava conseguindo correr. Ela chegava assim nos 600 metros e ela cansava, 800 metros ela cansava. E eu falava, olha, tu tem capacidade para correr mais, tu pode correr mais. Só que ela, não, Nestor, eu não consigo correr mais, 800 metros é meu limite. Beleza, se é o seu limite, eu vou respeitar. O que aconteceu? Num dia, numa quarta-feira qualquer, ela falou que botou na cabeça dela que ela ia correr até cansar. Ela ia correr, enquanto que eu conseguir correr, eu vou estar correndo. Olha só o que aconteceu. Ela correu 2.400 metros em uma vez só. E aí tu vai me falar que todas as outras vezes ela não corria no máximo 800 metros. E aí num dia ela passou a correr 2.400. O que mudou? Qual foi a única coisa que mudou? O treinamento dela continuou o mesmo. E era de uma semana para outra. Numa semana para outra ela não evolui tanto assim. O que mudou foi a forma que ela encarou aquele desafio. Então ela viu que aquilo era possível e correu 2.400 metros. Tanto é que todos os treinos que ela vem fazendo depois desse momento, ela vem fazendo muito bem. Vem correndo distâncias maiores, correndo 1 km. Claro que ela cansa ainda, tudo mais, mas ela desbloqueou essa chave mental. Ela passou a ter uma nova atitude. E é basicamente isso que a gente vai ver aqui. Como que você pode colocar o estado de flow na sua corrida, como você pode chegar nisso para atingir melhores resultados, tá certo? É basicamente isso, eu contei toda essa história no início para te mostrar a importância que é a gente estar com uma mente preparada para a hora da corrida, beleza? Deixa eu até vou tomar uma água aqui. Enquanto isso eu vou te pedir 3 coisas. Primeiro, já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Isso já são 2 coisas que eu te pedi. E, se caso você queira saber mais sobre treinamento mental, sobre como melhorar a sua mente, como entender a sua mente na corrida, você vai assistir essa aula para aprender mais. Mas eu também vou dar uma masterclass no sábado que vem, dia 20. Pode ser dia 20, então se você 20 de abril de 2024. Caso você esteja vendo esse vídeo após isso, essa masterclass já aconteceu. Mas se você ainda não está vendo esse vídeo até lá, fica esperto, vai estar no link aqui na descrição também, mas fica esperto nas minhas cartas e nos meus stories lá no Instagram que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, tá bem? Mas agora vamos continuar esta aula até que enfim, para que você aprenda como atingir o flow na corrida e você entenda um pouquinho mais como a sua cabeça funciona. Mas eu te falei já várias vezes aqui. E aí, só que tu não sabe ainda o que é flow. O que é flow? Flow, Nestor. Nossa, flow. Eu quero que tu procure lembrar de uma prova que deu muito certo. Uma prova ou treino que deu muito certo. Onde é que tu fez um treino assim, ó, maravilhoso. Onde é que tu conseguiu o melhor resultado possível. Tu deve, se tu conseguir puxar na memória, eu tenho umas 3 provas que eu cheguei no estado de flow máximo. Todas essas provas eu fiz no meu RP. É óbvio que teve outros momentos, mas essas foram as mais marcantes para mim. Primeiro foi na primeira meia maratona que eu fiz. Depois foi na maratona que eu fiz meu RP no ano passado. Meia maratona que eu fiz meu RP. Corri para 1h18:10. E a terceira foi numa prova de 5 km que eu também bati meu RP. Corri para 16:45. Nenhuma dessas provas, você vai perceber que quando você entra no estado de flow, pode ser numa prova ou num treino, algumas coisas acontecem. Primeiro, não tem nenhum pensamento na tua cabeça. Tu não fica com aquele pensamento, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Meu Deus, isso tá muito difícil. Não. As coisas parecem acontecer de uma forma fácil. Elas fluem, tu tá se sentindo muito bem, não tem nenhum pensamento. Parece que tu não tem nenhum cansaço, que a perna tá leve, tu tá movimentando bem. E nada. Parece que nesse momento tu é invencível. Parece que tu é como Hamlet disse, né? Eu posso me considerar o rei do espaço infinito vivendo numa casca de noz. Parece basicamente isso, que tu tá ali sentindo e tu corre sem sentir nada.
basicamente tu tá focado na tarefa. Tu pode ter sentido isso também. Não necessariamente o flow é a exclusividade da corrida, é óbvio que eu estou falando sobre o flow na corrida, mas tu pode sentir o flow estudando, tu pode estar lendo um livro e aí tu vê que aquele livro tá muito bom, aí tu vai, quando tu vê, passou 40 minutos que tu tava lendo aquele livro. Pode ser quando tu tá com uma pessoa que tu gosta muito e aí talvez tu lembre naquele início onde você estava namorando com a sua esposa, ou com a sua namorada, ou com o seu marido, ou com o seu esposo, e aí tu vê, tu tá com ele, as coisas são legais, tu se diverte, tu não pensa em nada, tu nem vê o tempo passar, quando vê já tu encontrou com ele às 4 da tarde, já é 6h30. E tu nem viu o tempo passar, porque passou muito rápido. Essa é uma das sensações do flow. Então, basicamente aqui, ó, eu vou pegar essa definição porque ela é uma definição muito boa. Vou colar aqui para que fique mais fácil. Pera aí, vamos ajeitar aqui só para que você consiga ler. O que é flow? Procure se lembrar do treino ou competição que você fez a sua melhor performance. Os movimentos simplesmente fluíam, não havia preocupação com o resultado nem diálogo interno. O mundo à sua volta não tinha a menor importância. Você estava completamente focado no que estava fazendo. Totalmente consciente, porém inconsciente ao mesmo tempo. Isso aqui é muito legal. Sensação de mínimo esforço e total controle. Era pura felicidade, satisfação, diversão e máximo desempenho. Essa aqui é uma definição muito boa de flow. Eu gosto demais disso e basicamente é essa sensação. Talvez você já tenha sentido isso, talvez você não tenha sentido isso, mas saiba que toda e qualquer performance extremamente boa acontece nessas mesmas condições. Você vai sentir isso sempre. Se você já sentiu isso em alguma vez, em qualquer atividade, pode ser tocando uma música, pode ser passeando com o seu cachorro, pode ser lendo livro, como já falei, pode ser estudando, pode ser fazendo um concurso, uma prova de corrida, um treino de corrida, um treino de musculação. Se você sentir qualquer uma dessas coisas, tende a ser caracterizado como flow, e no flow é onde os melhores desempenhos do mundo acontecem. Vamos botar um pouquinho mais de detalhe no estado de flow, que é o que acontece. A gente já viu todas essas coisas. Vamos botar aqui melhor, né? O que acontece no estado de flow? Basicamente são: você não percebe o tempo passar. Vou escrever aqui para que você fixe, né, na cabeça. Tu perde a noção do tempo, né? O seu ego desaparece, isso aqui é muito importante. Então, como eu disse, tu não fica com aqueles pensamentos: será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Meu Deus, alguém vai me passar? Meu Deus, eu tô passando alguém. Tu esquece, tu só foca única e exclusivamente no teu corpo, na tua habilidade, e tu performa. E aí tu atinge teu máximo potencial. E por último, o seu ego desaparece, você atinge o seu potencial. Que é o caso dos atletas que eu falei lá nas Olimpíadas. Tu imagina, um atleta ele ficou 8 anos, 12 anos, um maratonista treinando para correr a maratona olímpica. E é óbvio que ele está muito bem preparado, e às vezes ele fez tempos muito bons nos treinos ou em outras provas, só que naquele momento que ele precisa, ele não está no estado de flow. Na hora H, ele não conseguiu performar porque ele não atingiu essas características. E ele pode sim ter um bom resultado, mas esse resultado vai vir provavelmente só desses anos acumulados de treino, e ele sempre poderia ser melhor. Quando tu entra no estado de flow, quando tu atinge esse estado durante a corrida, tu sabe que não poderia fazer nada melhor do que isso. Tipo assim, ó, se tu nunca experimentou esse estado, é um negócio mágico. Assim, é mágico. Eu vou contar a história, até vou mudar a tela aqui. Aí, ó, acho que tá aparecendo aqui, né? Essa aqui, ó, eu vou contar essa história antes da gente partir pros próximos, né? Essa aqui foi a Maratona Internacional de Porto Alegre, aconteceu dia 3 de junho de 2023. Esse ano vou tentar correr novamente. Correndo 21 km 250, deu um pouquinho mais, 1 hora 18:13, ritmo médio de 13:41. Como vocês podem perceber aqui, acho que tá aparecendo, eu não tô com o meu retorno. Aqui no Strava deu 1 hora 17:39, mas eu considero esse tempo aqui que é o oficial. 10 milhas, bati meu recorde nos 15 km, nas 10 milhas, nos 20 km, na meia maratona, e aqui não tá, mas eu também bati meu recorde nos 10 km na mesma prova. Então eu bati meu recorde nos 10 km correndo os 21 km. E eu lembro muito bem, a minha meta era correr
sub 1h20, tá? A meia maratona. Era correr sub 1h20. E aí só que eu tava treinando muito bem. E eu sempre ia colocando na minha cabeça, não, eu consigo correr abaixo de 1h20, consigo correr abaixo de 1h20. E aí eu lembro que um dia antes da maratona de Porto Alegre, eu peguei, tinha um negócio lá pra assinar os nomes, e eu coloquei, eu vou correr abaixo de 1h19. Vou correr abaixo de 1h19. Escrevi lá, até tem o vídeo, tem no canal da Pro Elite, depois posso deixar o link aqui embaixo. Eu fiz uma jornada gravando todos os meus treinos. E aí eu escrevi lá, corri abaixo de 1h19. Só que, escrevi, corri abaixo de 1h19. Aí eu falei, pra correr abaixo de 1h19, se não me engano, eu tinha que correr pra 3h45 de pace. 3h45, exato. E aí o que eu fiz? Saí pra 3h45. E aí vocês podem perceber, ó. Não sei se está aparecendo aqui, ó. Não consigo ver, mas tá dando pra ver o mouse, né? 3h46, 3h45, 3h48, 3h45, 3h46, 3h43, 3h47, 3h42. Até o quilômetro 8. Quilômetro 8, a gente tava perto do mercado público de Porto Alegre. E aí eu tava correndo bem, tava correndo solto. Tinha largado com um amigo meu. E aí, naquele momento, por algum motivo, eu tava me sentindo muito bem no dia. E aí veio um sol na frente, sim. O sol bateu no meu rosto, que com a prova larga cedo, né? É inverno. Então tava um pouquinho mais. Bateu o sol no meu rosto, eu falei, cara, eu tô me sentindo muito bem. Hoje é o meu dia. E aí eu falei pro meu amigo do lado, bah, eu vou ir porque eu tô me sentindo bem. E aí eu fui. E aí, olha só isso. Percebam aqui que automaticamente no quilômetro 9, 3h37, 3h39, 3h37, 3h40, 3h35, 3h38, 3h40, 3h37. Aí no quilômetro 17, nesses 8 quilômetros que eu corri aqui, que foi onde eu acabei fazendo meu RP nos 10 km, eu tava em estado de flow. Eu tava correndo e eu não tava sentindo nada. Esse ritmo, nunca tinha corrido, nem 10k eu tinha corrido nesse ritmo, porque eu bati meu recorde nos 10k. Aqui não tá marcando, mas todos os meus recordes estavam feitos aqui. E aí eu não tava sentindo nada. A corrida tava fluida, eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo cansaço. Minha cabeça tava livre de pensamento, só acreditava, caraca, eu tô podendo fazer tudo aquilo que eu treinei pra fazer. Foi muito bom esse estágio. Aí no quilômetro 17, 18 começou a pesar. Do 18 ao 20 ali foi sofrido, o ritmo subiu um pouquinho mais. No 21, aqui eu acelerei de novo, porque eu foquei numa pessoa que tava na frente, eu falei, eu só preciso passar essa pessoa, preciso passar essa pessoa, preciso passar essa pessoa, e continuei acelerando, tanto é que tu for ver aqui, ó, os últimos 243, os últimos 250 metros eu fiz pra 2h43 de pace, depois de ter corrido 21 km. Aqui dá pra ver o gráfico no final, e aí subiu, ó, cheguei a 2h09, 2h11, eu sei que eu terminei quase vomitando essa minha maratona. Por que eu acelerei no final? Porque eu passei por um cara entrando assim na linha de chegada, que devia ter mais ou menos esses 200 metros. E aí alguém da torcida gritou pro cara que eu tinha passado, falou, vai alemão, passa ele. Aí eu falei, não, esse alemão não vai me passar não. E aí comecei a acelerar, e aí fui acelerando e terminei a corrida também muito forte. Mas eu só consegui fazer isso porque estava nesse estado muito bom, nesse estado de flow, onde eu consegui atingir o meu melhor potencial. E eu consegui atingir isso porque eu preparei a minha cabeça, preparei o esforço para que atinja isso. Vou ensinar um pouquinho mais de como chegar nesse estado, como setar a tua mente para chegar nisso na Masterclass. Agora vamos voltar aqui. Hoje essa aula aqui tá muito boa. Então fazendo aqui essa troca de tela, que loucura. Então, ó, muito do estado de flow vem da nossa motivação. E eu tava muito motivado. Ninguém colocou a meta de que eu ia correr a minha maratona abaixo de 1h19. Eu coloquei. E quando você coloca essa motivação, aqui, esse aqui até merece um espaço. Agora sim. A motivação intrínseca é quando você coloca a sua meta. Quando você está correndo porque você quer atingir o objetivo. Não é ninguém que está colocando, não é uma pressão externa, não é algo que outra pessoa deseja para você. Você precisa querer aquilo de forma genuína, você precisa estar disposto a aceitar o desconforto que aquilo vai ter, você precisa estar ciente das adversidades, você precisa estar ciente que precisa se esforçar, mas se você tiver essa motivação, ela for sua. Por isso que eu sempre pergunto, quando os meus alunos, às vezes reclamam, nossa, mas esse 21 km tá pesado, nossa, mas esse treino tá pesado. Eu pergunto, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é correr a meia maratona, é correr os 10 km.
quer bater teu RP? Quero. Eu falo, então tu precisa fazer esse treino. Perceba, não é eu que coloco a meta. Eu posso orientar a meta do meu aluno. Eu posso orientar, olha, tu tem que... Eu acho que essa tua meta está um pouco ousada para esse momento. Mas eu sempre tenho que deixar... É claro que eu também, caso o aluno não tenha uma meta, eu auxilio ele para isso. Caso queira também ter meu treinamento, ter a minha orientação na corrida, tenho sempre o link aqui embaixo. Mas essa meta, essa motivação tem que vir da pessoa. Essa motivação ela tem que ser intrínseca. Você precisa querer essa motivação. Tem que vir de ti, porque só assim, só tendo essa motivação intrínseca é que você consegue chegar no estado de flow. Você precisa querer aquilo acima de todos os outros. Você precisa querer. Não tem que ser uma meta imposta. Você precisa ter aquilo. Eu lembro que nessa preparação para os 21 km, eu fiquei 3 meses escrevendo todos os dias, eu vou correr a meia maratona abaixo de 1h20. No final de cada treino eu escrevia isso, porque era a minha meta. Eu estava me propondo para aquilo. E tanto é que fui lá e consegui chegando no flow. Beleza? Então, ó, primeiro passo para te atingir o flow é ter uma motivação, ter uma meta que você realmente quer, que você quer. Você quer essa meta. E aí a gente vai para alguns pontos, né, que precisamos ter para atingir o estado de flow. A gente tem 4 gatilhos mentais. 4 gatilhos mentais para o flow. O primeiro é o foco. É o foco e concentração. Não adianta. Tu precisa ter foco e concentração para atingir o estado de flow. Não tem como tu tá fazendo duas coisas diferentes e atingir o estado de flow, tá? Isso, esquece. Seja estudando, tu já... Não sei se já tentou estudar valendo, ouvindo um podcast, vendo um vídeo, conversando com alguém. Não dá, né? Por quê? Tu precisa ter foco e concentração. Por isso que a gente até pode atingir o estado de flow escutando música, mas é muito mais difícil. Normalmente o estado de flow acontece quando você está com seus pensamentos, você está focado e concentrado naquela tarefa, que no caso aqui é a corrida. Então você está focado e concentrado naquela tarefa de correr, de mover uma perna depois da outra, sincronizado com o braço, mantendo a respiração, mantendo a postura e correndo daquele jeito. Seu foco deve ser esse e nada que está ao redor pode te atrapalhar. E muitas vezes a música eu não falei isso, tá? Mas, se for correr com música, o ideal é que seja, e já vi algumas pessoas falando sobre isso, que seja sempre a mesma música. Que você esteja acostumado a correr sempre com a mesma música. Porque aí, sempre a mesma música... Só pra deixar claro, eu não gosto de correr de fone de ouvido, a não ser que seja um último caso, tá? Gosto sempre que a pessoa corra sem fone de ouvido. Mas, se tu for correr de fone de ouvido, deixa sempre a mesma música tocando. É mais fácil de tu atingir o estado de flow se tiver sempre a mesma música tocando em looping, porque teu cérebro se acostuma com aquele looping ali, você se acostuma sempre com aquela marcação e você pode também ficar focado e concentrado naquela música, porque você sabe exatamente a batida, você sabe exatamente aquilo e aí a sua corrida pode fluir melhor, tá bem? Mas se você tiver fone tocando, cada hora tocou um rock e depois vai pra um funk, não sei porque que alguém colocaria funk, mas tem alunos meus que gostam de correr ouvindo pagode, né? Então tudo bem. Aí troca pra um sertanejo, aí volta pra uma música clássica, não dá certo, porque teu foco ele vai ficar disperso. Cada vez é um estímulo diferente na tua cabeça. Então, se tu quer entrar, performar, estado de flow, valendo, sem música, tá? Ou a mesma música em looping. Eu gosto muito de usar 2 músicas que eu gosto muito. As 2 músicas são do Rock Balboa. Uma é o Gonna Fly Now, né? A música clássica. Ou Going to Distância. Eu vou botar aqui, né? Ó. Mas ainda assim, ó, eu não uso nenhuma música, não corro de fone, não treino de fone. Mas às vezes, se um dia é muito cansativo ou algo assim, eu boto essas músicas em looping. Atualmente tenho preferido mais essa aqui. Curiosidade boba só. Então o primeiro ponto é foco e concentração. Dito isso, você já entendeu, né? O segundo ponto. Objetivos claros. Você precisa ter um objetivo claro para entrar no estado de flow. Então, eu vou me concentrar em fazer esses 21 km. Eu tenho que fazer cada quilômetro a 3,45. Esse vai ser meu foco. Pronto. Tenho um objetivo claro.
Eu estou focado e concentrado no meu objetivo claro, que é correr a 3,45 por quilômetro. Digamos assim, que é a minha meta na minha maratona. Você pode correr a 4, pode ser correr a 5, pode ser correr a 4,30, mas você tem esse objetivo claro. Você sabe a quantidade de repetições que você precisa fazer, você sabe a quantidade de tempo que você precisa fazer. Você pode também pegar isso por splits, né? Então, se eu tenho que correr, vamos botar pace 4 que fica mais fácil de calcular. Se eu tenho que correr pace 4, eu tenho que passar os 5 km para 20. Fechou? Fechou. Então você tem esse objetivo claro. E aí a gente já entra também no terceiro ponto, que é feedbacks. Feedbacks constantes e imediatos. E o que acontece isso quando você tem um relógio GPS, você consegue ter esse feedback se está passando no momento certo ou não. Detalhe, não gosto de ficar preso ao relógio GPS. Sobre esse feedback aqui, você pode aprender a ler melhor o seu corpo se você está correndo da maneira certa ou não está correndo da maneira certa. Está mantendo aquele mesmo ritmo, aquela mesma tática. Eu não gosto de ficar olhando toda hora no relógio, tá? Essa parte do feedback constante, não aconselho a ficar olhando no relógio. Já corri muito, aí eu ficava viciado no relógio e acabava perdendo desempenho. Porque eu ficava, nossa, eu tô a 3,46. Então eu tô ruim, tô mal, não tô legal. E aí, então, nessa corrida, inclusive, vamos voltar aqui só para que você entenda. Essa corrida aqui, ó, percebam. Eu tinha que correr a 3,45. O primeiro foi 3,46, 3,45, 3,48, 3,45, 3,46, 3,43. Foi muito bom. Mas por quê? Porque eu já tinha dominado o meu ritmo. O meu foco e minha concentração estava em manter aquela mesma passada e manter aquele mesmo ritmo. Sabia que em alguns momentos podia ser um pouquinho mais rápido, em alguns momentos podia ser um pouquinho mais lento, mas eu não estava olhando no relógio. No máximo eu olhava quando apitava a cada quilômetro, só para ter uma noção, mas não ficava preocupado toda hora. Eu me concentrei e mantive o meu foco nessa meta de correr. Então, na parte da gente ter objetivos claros e ter esse feedback, o meu objetivo era manter aquela minha técnica de corrida, porque eu já tinha treinado muito tempo naquele ritmo e sabia que aquela técnica, aquele meu movimento, estava dando o objetivo que eu queria, e aí eu tinha esse feedback. Se eu perdia um pouco daquela técnica, daquele movimento, eu sabia que eu estava perdendo qualidade. Tanto é que, quando eu entrei no estado de flow por estar mantendo, aqui foi basicamente a mesma coisa. Eu mantive aquele mesmo esforço, só que eu corri mais rápido. Claro, você pode achar, nossa, mas 5, 6 segundos por quilômetro não é tanta coisa assim. Mas quando tu tá correndo no teu limite, 5 segundos por quilômetro é bastante coisa. E ao longo de uma meia maratona, isso dá 1 minuto e 45. Pensa, tu baixar 1 minuto e 45 é bastante coisa. Então, só para vocês entenderem essa parte dos feedbacks constantes e imediatos. Eu gosto muito mais de focar numa parte do meu corpo, nessa técnica de corrida que eu estou correndo, nesse esforço que eu preciso manter para correr naquela velocidade. Eu acho uma estratégia muito melhor do que correr olhando diretamente para o relógio. E aí, a gente entra no quarto e último ponto, que é a relação entre desafio e habilidade. Aqui é um ponto crucial do flow, tá certo? Eu vou trazer algumas imagens para que fique mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu ver. Agora deu. Relação entre desafio e habilidade. Deixa eu botar isso aqui no canto que fica melhor. Aí, ó. Percebam, ó, a gente tem 4 pontos. O desafio tá aqui no eixo Y, XY. Bah, olha aí, faz tempo que eu não tô na matemática, hein? Acredito ser o eixo Y é o eixo vertical. Deixa eu ver isso aqui. Aí, ó. Menos mal que eu tô. Minha cabeça tá funcionando. Mas fiquei com essa dúvida, fiz a pesquisa aqui e tá resolvido. Pra ver como a gente não sabe tudo, né? Então, ó, no eixo Y aqui tá o desafio, no eixo X está a sua habilidade. Percebam que tem várias coisas aqui. Se o desafio é muito baixo comparado à sua habilidade, você fica apático. Isso aqui não é bom.
Se tá mais ou menos ali, tu fica tedioso, porque imagina, quando tu vai fazer aquela rodagem, por exemplo. Cara, é um desafio muito baixo comparado à tua habilidade. Digamos assim, ó, que tu corra pace 5 e aí tu tem que fazer uma rodagem a 6. Pô, eu consigo correr 10 km a pace 5, mas tô fazendo uma rodagem de 10 km a pace 6. Por isso que é muitas vezes tedioso ou até apático essa 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 tua rodagem, porque ela tá baixa, ela não tem um nível de desafio alto. Assim como se for o desafio também tiver baixo, mas ele estiver exigindo um pouco mais da tua habilidade, tu fica um pouco mais relaxado porque tu sabe que consegue correr daquele jeito. Agora, se o desafio é mais alto e tua habilidade aqui no eixo X ela é ruim, tu já fica um pouco mais preocupado. Pô, será que eu consigo correr isso aí? Se o desafio for muito alto e tua habilidade for pequena, tu fica ansioso. Ou tu fica muito excitado, tu fica agitado. E aí tu não consegue. E aí a gente vai ver o próximo ponto, que é como que a gente faz para pegar cada uma dessas coisas. Mas percebe? Tem essa roda aqui. Então você, para atingir o estado de flow, você precisa equilibrar o seu desafio e a sua habilidade. E aqui a gente tem um primeiro gráfico. A gente vai botar aqui para a esquerda também. Eu vou fazendo aqui as coisas com vocês, né? Vamos só separar aqui para que fique melhor da gente perceber. Eu boto aqui. Aí. Então, ó, nesse primeiro ponto, apatia, tédio ou relaxamento. Óbvio que em algum determinados momentos, durante o seu treinamento, você vai ficar apático, com tédio ou até relaxado treinando. Por quê? Porque o nível de desafio, a habilidade, ela vai ser baixa, tá? Mas o que acontece se tu tá com apatia, ou tédio ou relaxamento na hora de uma prova? Significa que você precisa aumentar esse desafio. Digamos que você está correndo aí essa prova de 21 km e no meio da prova tu se sinta que essa prova está no tédio. Ah, essa prova está muito fácil, é só correr 21 km. Por quê? Porque tu botou um objetivo muito baixo. Lembra? Você precisa ter uma motivação, né? A motivação ela precisa vir de você, mas precisa ter um objetivo também claro e algo que te desafie. Tem que ter essa relação entre desafio e habilidade. Se o desafio for muito pequeno para as tuas habilidades, tu não vai entrar em estado de flow e tua corrida provavelmente vai ser chata, né? Isso aí, né? Corri, fiz os 21 km, mas porque não teve um nível de desafio alto. Então, se caso você esteja sentindo alguma dessas coisas no momento em que você vai fazer uma prova, é importante salientar isso, nos treinos. Em alguns momentos é normal sentir, mas aqui a gente está falando de uma prova no momento de atingir seu pico de performance. Você precisa aumentar este desafio. E aí a gente tem também o segundo ponto que eu tinha comentado com vocês. Pô, não é? Calma aí. É que eu tenho que pegar aqui, eu não deixei salvo as imagens para ir construindo isso aqui com vocês. Que aí fica mais legal. Eu gosto de fazer essa construção na hora, né? Aí vem... Oxi! Aí vem aqui o momento, ó. Ansiedade ou preocupação. Se caso você está sentindo ansiedade ou preocupação em relação ao desafio, digamos que você colocou a meta de correr a meia maratona a 5h30, tá? Só que você está muito ansioso ou preocupado. Será que eu consigo correr nisso? Será que realmente eu preciso correr? Então, o que você precisa fazer? Diminuir o desafio. Talvez eu tenha que correr a 5h10. Pô, 5h10 já aí quando vê já muda esse espectro aqui. Tu já sai da ansiedade, da preocupação. Talvez tu venha mais para estar num senso de excitação, num senso de controle. Aqui está o estado de flow, tá? A gente vai ver depois. Mas aí tu tem que sempre girar essa roda para que tu sempre fique aqui. O desafio ele tem que ser um pouquinho maior que a tua capacidade. Tu tem que saber que, putz, eu consigo fazer isso, mas eu preciso me esforçar para fazer isso. Senão também tu não sai, vai sair uma corrida ruim. Então aqui, ó, se tá ansioso ou preocupado, talvez você precise diminuir o desafio ou treinar um pouco mais. E esse treinar mais pode ser treinar no ritmo da prova, você fazer, por exemplo, um longo ritmado, para que você sinta que é possível fazer, vai exigir no dia, mas que seja possível fazer. Preparar melhor, pode ser que você só tenha uma ansiedade de tratamento, né? Um problema de ansiedade, e aí talvez não esteja relacionado com o desafio, você precisa tratar essa ansiedade, mas se você se sentir de forma geral ansioso ou preocupado, se você consegue fazer aquilo, você precisa diminuir esse desafio ou treinar mais até colocar esse desafio.
E as duas coisas não são excludentes, né? Então a gente volta naquele exemplo do Pace 5, talvez só colocando as 5 e 10, você consiga sair desse espectro e passar para um outro momento, ou ainda você precisa deixar para correr a Pace 5 da uma outra prova que você for fazer, que até lá você teve mais tempo para treinar. Aí a gente tem um outro ponto aqui, que é esse. Que é no momento onde o seu desafio e a sua habilidade eles estão quase equilibrados. Se o desafio é muito grande para a sua habilidade, você vai ficar um pouco mais excitado. E aí não chega a ser excitado, eu digo de entusiasmado, assim, muito elétrico. E aí quando você está muito elétrico, depois de tomar um copo de cafeína, às vezes também você não consegue se concentrar muito bem na tarefa, porque tu fica, pá, eu vou precisar me esforçar muito para chegar lá, meu Deus, é muito complicado. Então, se tu chegar nesse ponto, diminui o desafio ou treina um pouquinho mais. E às vezes é fazer aquele ajuste. Às vezes tu tá pensando assim, ó, tem que correr a prova para 5 e 5, ao invés de 5, 5, 5 e 10. Digamos, ó, pegar o mesmo exemplo, tá? Naquele ponto aqui, vamos usar exemplos da pessoa nesses 3 gráficos, tá? Vou passar os 3 gráficos, vou fazer o exemplo. Putz, essa aula tá muito boa, hein? Eu já corri uma meia maratona para 5 e 30. Beleza. Corri uma meia maratona para 5 e 30. Essa aqui é a minha linha de base, tá? Vamos pegar esse primeiro momento. Quanto que tá a apatia? Eu vou estar apático, com tédio ou relaxado. Se eu correr... apático ou... se eu correr a 5 e 30 ou menos. Se eu correr a 5 e 40, botei o desafio de correr a meia maratona a 5 e 40. Claro, a não ser que tu tenha tido alguma complicação na preparação, esse desafio aqui tu vai estar entrando na prova, tipo, vou fazer só mais uma prova. Então é bem difícil de tu alcançar teu resultado máximo, porque tu está só tentando fazer aquilo que tu já conseguiu fazer. Então é um negócio muito simples e acaba que você não consegue chegar lá. Então, o que você precisa? Aí você aumentou para 5. Não, vou correr. A gente vai se sentir... Você deve se ficar muito irritado, né? Quando começa a errar aqui a escrita. É que é difícil tu escrever aqui, tem a pressão de estar escrevendo aqui, todo mundo vendo essa aula. Embora seja gravada, tá todo mundo vendo. Ansioso ou preocupado? Talvez se você colocou o desafio para 5. Porque aqui, vamos destacar. Porque aqui o desafio para 5 é 30 segundos mais rápido do que você já conseguiu fazer. Então, esse desafio vai te deixar ansioso e preocupado, porque é um salto muito grande. Você não sabe se é capaz disso. Então, nesse momento aqui, talvez você tenha que diminuir o desafio, digamos para 5 e 15, tá? 5 e 15, ou treinar mais e colocar para daqui um ano essa meta de pace 5, que aí tu consegue se preparar mais. E aí, para essa prova, tu precisa colocar... vamos botar 5 e 20 aqui, que aí fica mais fácil. Diminuir o desafio para 5 e 20, ou correr a pace 5 daqui a um ano. Porque aí, mas ainda assim, para essa prova que você vai correr, para essa meia maratona, você precisa colocar o desafio nesse momento, né? Mas você pode ter a meta de correr no futuro. Aí digamos que você está muito excitado com a sessão de controle. Essa carga aqui que você tá, pode ser que o desafio ele é alto e você não sabe se tem habilidade suficiente. Que aí nesse caso pode ser correr pro 5 e 15 também. Tipo assim, ó, o 5 e 15 é uma meta mais palpável do que aquele 5 que a gente tinha colocado aqui, mas você ainda não sabe se é capaz, porque 15 segundos é bastante coisa também de melhorar numa meia maratona. Então, você coloca
o desafio para 5,20. Também voltamos o desafio para 5,20. Colocamos o desafio para 5,20, é um pouquinho mais rápido, é 10 segundos, ainda é rápido, mas não é tão rápido assim. E se você tá com essa sensação de controle, pode ser porque você botou a meta muito pequena. Então a meta, você tinha pensado... Meta pequena. Você botou, eu quero correr a 5,28 de pace. Pô, mas 5,28 de pace é 2 segundos só mais rápido. Então você tem a sensação de que, tipo, eu consigo correr nisso aqui. E aí também não é algo que vai te desafiar. E aqui tu precisa aumentar o desafio. Tudo isso eu falei para a gente chegar neste momento aqui, ó. Neste momento mágico, neste momento poderoso, que é o flow. Que é onde o desafio e a habilidade estão equilibrados. Onde você sabe que é um bom desafio, mas você sabe que tem a habilidade capaz de correr nesse estado. Por isso que o colocar metas é algo muito importante. Por quê? Porque você precisa tá com isso bem ajustado. Então aqui pode ser esse 5,20 de pace que a gente estava falando a todo momento. Se você correu a 5,30, lembra, ó, tu vai ficar apático com TED se tu correr a 5,30 ou menos, ansioso ou preocupado se colocar o desafio muito alto. Tu pode ficar muito energético, muito excitado mesmo, mas essa excitação não é coisa assim. Se tu coloca o desafio muito alto também, tá alto, tu sabe que é capaz, mas ainda ele não tá bem ajustado. E se for a meta pequena, também tu fica com essa sensação de controle muito grande. Então talvez para essa pessoa aqui, obviamente que eu só tô dando um exemplo de forma hipotética, o pace certo para ela é 5,20. Pô, é 10 segundos mais rápido. Talvez seja 5,22 de pace. Vamos botar aqui. O pace certo é 5,22, porque ela é iniciante na corrida, então é 8 segundos mais rápido do que ela tinha feito a última. É uma sensação que eu sei que consigo correr, porque eu já fiz vários treinos nisso, mas não é tão difícil a ponto de eu começar a me perder e ficar muito ansioso. Então esse é o momento certo. E é aqui que essa captação de metas, para a gente conseguir, a gente precisa desses 4 objetivos e essa relação entre desafio e habilidade. Essa relação entre desafio e habilidade é uma das coisas mais importantes que eu vejo na hora de colocar um objetivo para você alcançar a sua melhor performance. Por isso que estabelecer metas e objetivos é algo muito importante para chegar nesse estado de flow e você atingir o seu máximo potencial, tá certo? E aqui, com esse finalzinho de aula, a gente vai encerrando por aqui. Eu lembro sempre que se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Fica esperto tanto nas minhas cartas, caso você não seja inscrito, o link vai estar na descrição, quanto nos meus stories lá no Instagram, também, que eu vou colocar essa Masterclass caso você queira aprender mais sobre como dominar a sua mente, aprender como setar essas metas, como criar essas expectativas para poder atingir os seus melhores resultados na corrida, tá bem? Espero que você tenha gostado dessa aula, não se esquece, deixa o like, me ajuda aí, envia para um amigo. Eu preciso dos fogos? Que isso. Só tá dando o like, tá aparecendo no cantinho da tela, né? Os fogos de artifício acabou a bateria dos fogos. Mas, muito obrigado, deixe seu comentário, é sempre muito importante, compartilha com um amigo também que precisa saber disso. A gente se vê na próxima sexta-feira, um forte abraço e valeu, tamo junto.